Programa da Regina, momento que eu amo, sei que vocês que têm pet aí em casa também, porque a gente sempre traz informações super importantes nessa coluna que é da Poa Pet Care. E hoje está aqui comigo a Cris, né? Porque às vezes é a Cris, às vezes é a Patrícia. Tá aqui comigo a Cris. Cris, a gente vai falar de uma coisa que é muito engraçadinha, muito querida, que é quando a gente tem uma fêmea, né? E ela engravida, enfim, vai gestar aí filhotes, né? E a gente fica super emocionado, louco para ver os filhotinhos. Acontece que tem coisas mais complicadas em etapas anteriores a gente poder enxergar o filhotinho, né? Sim. Primeira coisa, essas fêmeas, elas também precisam fazer pré-natal? Então, esse é o ideal, né? Quando é uma gestação planejada, o ideal é ir antes de colocar a cachorrinha para cruzar, né, no veterinário, para receber todas as orientações de vacinação, de vermifugação prévia, até algumas dicas de como fazer esse cruzamento, né? Tem algumas raças que a gente sabe que são raças que muitas vezes não conseguem emprenhar de forma natural, precisa fazer inseminação artificial, então esse atendimento prévio à gestação é bem importante. Mas também tu falaste aí que, claro, antes mesmo da gente cruzar, mas às vezes não acontece de forma planejada, né? Sim. E aí é complicado. Como é que, por exemplo, um tutor pode saber por sintomas, assim, por sinais que a cadelinha, por exemplo, emprenhou? Assim, sinais iniciais de gestação... Não tem, é só depois de um tem, tempo. Exatamente. Tem algumas cachorrinhas, às vezes, que ficam enjoadas de manhã, que vomitam, mas às vezes tem cachorrinhas que vomitam de manhã sem estar prenhes, né? Então, os primeiros sinais, na verdade, que a gente percebe são em torno de 30 dias, mais ou menos, de gestação, que começa a ficar aquela barriguinha um pouquinho mais redondinha, as tetinhas, né, mais aparentes, os mamilos mais endurecidinhos, né? Mas são sinais, às vezes, que um tutor... Que seja muito perceptivo vai perceber, mas aqueles, tem alguns que acabam não percebendo. As fêmeas costumam ficar mais estressadas? Algumas delas sim, principalmente na parte mais final da gestação, elas podem ficar mais estressadinhas. O que muda, assim, que cuidados a gente precisa ter durante esse período de gestação? Durante o período de gestação, o principal cuidado é a alimentação, né? A gente geralmente orienta a fazer uma alimentação mais calórica, porque a fêmea está gerando filhotes e precisa, né, de um aporte calórico e de nutrientes melhor. Então, a principal situação é essa, né? Depois, lá no finalzinho da gestação, é bom fazer a vermifugação dela, né, uns 15 dias antes da data prevista de parto, fazer a vermifugação para estar tudo tranquilo na hora de ganhar os bebezinhos. Bom, quem tem uma cachorrinha em casa, geralmente de raça pequena, média, fica muito nervosa com a história do parto, porque às vezes acontece dentro de casa, não tá na clínica na hora, né? E aí a pessoa fica muito nervosa, às vezes a pessoa diz assim, mas eu não sei o que eu faço, se eu interfiro ou não. Quer dizer, é um processo que geralmente se dá ao natural? Geralmente sim, né? Só que às vezes o primeiro parto de uma cachorrinha que é novinha, por exemplo, às vezes ela não sabe direito o que fazer no primeiro filhote, né? O primeiro filhote que sai, às vezes ela fica olhando, opa, o que está acontecendo, né? E aí a gente precisa interferir o mínimo possível, mas, né, cuidando para que aquele filhotinho, né, não se afogue. Por exemplo, se ele nasce dentro da bolsinha, a gente romper, botar uma luva, romper a bolsa. Até para mamada, às vezes a primeira mamada tem que dar um auxílio ali. Às vezes sim, né? O que geralmente acontece é que a feminha ela começa a lamber o filhotinho, vai estimulando, rompe o cordãozinho umbilical e vai lambendo até que ele se estimule e começa a mamar. Esse é o normal. Às vezes a gente tem que interferir mesmo. E é verdade que às vezes a fêmea, pra gente encerrar, é verdade que a fêmea pode rejeitar algum dos filhotes, ou às vezes todos? É verdade. Geralmente, né, quando eles têm algum problema congênito, por exemplo, há a tendência da fêmea rejeitar, porque ela sabe que é um filhote que não tem possibilidade, se tivesse nascido na natureza, não teria possibilidade de sobrevivência, né? A gente interfere muitas vezes, trazendo para perto, aquecendo, tratando, né? E as coisas vão bem depois. Tá bem, Cris, bom, adorei esse assunto, né? Lindo. E por hoje é só aqui de Poa Pet Care, mas domingo que vem tem mais, é claro. E a gente